E aí, galera, mais uma semana já foi voando, não é mesmo? Mas olha só que bom, a gente já tá aqui juntinho pra gente falar de cultura. Vem cá, ficar cheiroso já é bom, não é? Mas ficar cheiroso e calminho é melhor ainda. A gente vai receber aqui no estúdio a Júlia Salinas. Ela manda benzaço na produção de cosméticos artesanais e vai nos ensinar a fazer uma pomada com propriedades calmantes. E pessoal, eu conheci a obra de uma autora que trocou a França por São José dos Campos. E ela gostou tanto, mas tanto da cidade, que decidiu criar 2 romances que se passam aqui. Tem na biblioteca São José Última Saída e São José Último Retorno. E no Sessão Pipoca tem um sucesso de bilheteria nacional. Minha Mãe é uma Peça, com Paulo Gustavo. Tudo isso aqui agora no Conexão Cultura. Aí, ó, programa recheado de coisas boas para você que nos acompanha. Então vamos dar início à nossa conversa, porque a Júlia Salinas já está aqui no nosso estúdio. Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Cultura. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui para conversar um pouquinho mais com vocês, né? Aliás, com todo mundo, sobre aromaterapia e cosméticos naturais. E me diz uma coisa, aromaterapia, como é que você descobriu essa área? O que te chamou a atenção? Perfeito. Bom, a minha marca, né, de produtos naturais e cosméticos naturais, ela surgiu com uma vontade de auxiliar as pessoas que não têm muito acesso, principalmente financeiro, a esses produtos naturais. Porque hoje a gente tem essa cultura, né, de que produtos naturais, eles são muito caros, eles não são acessíveis, não são para todos, sendo que a natureza está aí para todo mundo, né? Então, assim que surgiu a minha vontade de trabalhar com óleos essenciais e cosméticos naturais e principalmente produzi-los, né, para ser uma ponte aí para todo mundo nesse setor. Você falou sobre essa questão de ser um produto não muito acessível para a galera que gosta de dar um presentinho ali no Dia das Mães, no Natal, Dia dos Namorados. Exato. Mas você mexe com esses produtos e consegue fazer um preço mais barato. Por quê? Porque o trabalho é artesanal? 100% artesanal. A gente sempre tenta deixar as fórmulas o mais simples possível também, para que a saúde não precisa ser complexa, né? A gente só precisa ter uma estrutura bem feita, um produto bem feito. Então, é isso. Na verdade, a gente consegue oferecer um produto melhor por ser artesanal. E também tem o nosso segredinho, que a gente planta muitas das nossas plantas, elas já saem do nosso jardim. Como é que você recolhe esses ingredientes? Exatamente. Então a gente já tem essa fabricação própria caseira, até mesmo da matéria-prima. Então a lavanda a gente planta, o açafrão a gente planta, uma série de outras plantas a gente acaba colhendo, tanto do quintal, do meu quintal, do quintal das minhas avós, né, da minha avó, do meu pai, enfim. E já fez plantação na família inteira? Família toda, todo mundo que tem um pedaço de terra já virou. E, na verdade, isso já era uma cultura familiar, né? Então, a minha família já tem essa cultura de utilizar da natureza para medicina local, para fitoterapia entre a família. E aí, eu não fiz nada além de colocar isso daí para o mundo, né? Então, utilizei das minhas raízes para levar para as outras pessoas. Mas o que você fez das suas raízes ali, que é uma marquinha especial dos seus produtos? Então, aí também tá um outro pulo do gato, que na verdade em 2020 eu me formei em marketing e eu sou marqueteira, né? Eu sou profissional de marketing. E durante a faculdade, o meu projeto era montar uma empresa que fizesse tudo isso, né? Que conseguisse promover para as pessoas esse acesso a cosméticos naturais, óleos essenciais de uma forma mais acessível. Então, na verdade, eu coloquei num papel e tirei do papel esse projeto. E assim nasceu a cura, né? E os resultados, quais têm sido até agora? Maravilhosos, e principalmente a gente vê muito além da parte financeira, né? Na verdade, a questão é: toda vez que alguém chega para mim falando que não tem mais insônia, que uma criança que estava com muita alergia não tem mais alergia, ou a pessoa que tinha crises recorrentes de ansiedade após o uso dos óleos essenciais da cura, eles vêm trazendo essa fala de que melhorou, que tá bem, que nunca mais teve. Então, eu acho que esse é o meu maior e melhor resultado. Eu acho que é exatamente isso, né? Quando você oferece um produto em que a pessoa precisa
consumir, utilizar, principalmente no próprio corpo, né? Ela falar que gostou e que os resultados prometidos foram alcançados. Exato. Eu acho que não tem gratidão melhor, não é? Isso mesmo, não, com certeza. A cura ela já tem 5 anos e já fazem 2 anos que eu tô full time só com a cura, né? Então eu tô o tempo inteiro, integral, só com a cura há só 2 anos. Mas nesses 5 anos, a coisa que mais traz esse retorno pra gente são os clientes, são as ótimas experiências. E é o que eu mais amo, é o que eu mais comento com eles mesmo. Eu falo que os meus clientes, eles já não são mais clientes, eles são parte da minha família, né? Eles já são da família da cura. Incrível. Olha só, daqui a pouquinho a Júlia vai ensinar a gente a fazer uma pomada com efeitos calmantes, viu? Então, por favor, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo, mas já o Conexão Cultura está de volta. De volta com o Conexão Cultura, agora deixa eu te apresentar não um, mas 2 romances que contam uma história de amor aqui pelas ruas de São José dos Campos. Confere só. Tem livros que te levam a viajar por lugares distantes, não é mesmo? Paris, Londres, Nova York. Agora, e quando você pega um livro que te leva para viajar pelas ruas da sua própria cidade? Em São José dos Campos, A Última Saída, e São José dos Campos, O Último Retorno, a autora Rita Limizuri transforma as ruas daqui da cidade em ambiente para contar sobre esperança, família, recomeço. Fica aqui comigo, depois se você quiser saber um pouco mais sobre essas obras, você pode vir até aqui, porque esses 2 livros tem na biblioteca. No primeiro livro, o francês Benoît e a filha Manon deixam Paris para tentar recomeçar a vida em São José dos Campos, depois de um passado marcado pela dor. Já no segundo romance, mais de 20 anos depois, é a vez de uma nova geração enfrentar os seus próprios desafios, tendo a cidade mais uma vez como palco dessa história. O mais legal de ler essa história é que você vai vendo os personagens passando por lugares que você conhece, como ruas, praças, bosques. E a autora Rita Limizuri, ela ainda passa por momentos bem importantes da nossa história, como a pandemia e a construção da Ponte Estaiada. Mas existe uma curiosidade ainda mais bonita. A autora não nasceu em São José dos Campos. Ela escolheu a cidade como lugar para viver. E depois como lugar para contar as suas histórias. Foi justamente sobre essa escolha que nós conversamos com ela. Quando eu vim da França, eu achei que eu não pudesse me encantar com mais nada em relação a cenários mesmo, né? Então, eu não cansava de me encantar em São José. E aí eu emprestei os olhos de um personagem francês para mostrar para as pessoas tudo o que eu estava vendo e que estava me encantando aqui na cidade. Quando nós viemos para cá, eu tinha comentado com meu marido que eu não queria mais mudar, chega, né? Porque nós saímos de Santo André, fomos para Campinas, fomos para a França, eu falei, pronto, chega, a gente tem que se estabelecer. E quando eu vinha de Santo André, e eu vinha observando muito as placas, e tinha, em algum momento, São José dos Campos, Última Saída, e aquilo me impactou. E o Último Retorno, aí já foi pensando mais nas personagens mesmo do livro, né? Porque o francês, ele veio com a filhinha pequena, e ele permaneceu aqui, e a minha ideia era que a família toda que ele viesse a formar aqui, de fato, retornasse, fincasse raízes aqui. Então, acho que a Última Saída foi pensando, talvez, na minha vida, e o Último Retorno foi já pensando nas personagens mesmo. Bom, depois da gente conversar com a Rita, dá para entender por que essa história acontece aqui. A cidade de São José dos Campos, ela não é escolhida por acaso, não. Ela faz parte da vida dos personagens. É aqui que eles se perdem, se apaixonam, se reencontram e, obviamente, recuperam a esperança. E talvez esse seja o grande diferencial dessas 2 obras.
Elas mostram uma São José dos Campos vista pelos olhos de quem aprendeu a amar a cidade. Um olhar de quem chegou de fora, mas fez daqui o seu lugar. E eu finalizo essa série de 259 anos de São José dos Campos para mostrar com esses 2 livros que São José dos Campos também pode ser cenário de ficção, não pode? Inclusive, é através dos livros de ficção que a gente pode ver lugares que a gente já conhece de uma maneira diferente que a vida real não mostra. Quer conhecer esses 2 livros? Então passe em uma das bibliotecas públicas de São José dos Campos. Lá você encontra esse e outros títulos que ajudam a contar a história da nossa cidade, porque literatura local também tem na biblioteca. Ó, e vale lembrar, pegou um livro emprestado? Não se esqueça de devolver em boas condições, porque o coleguinha pode querer ler também, hein? Direito ao acesso e dever de cuidar do que é de todos. Agora, voltando aqui para o nosso estúdio, vocês já estão vendo aqui uma fumacinha, é porque a Júlia já deixou tudo preparado para a gente começar a nossa experiência maluca aqui. Ela vai explicar como fazer todos esses produtos, todos não, né? Mas é um princípio de como você trabalha, né? Exatamente. Hoje, na verdade, a gente vai fazer uma pomada multifuncional que a pessoa vai poder colocar o cheiro que ela quer, o jeitinho que ela quiser e, inclusive, as manteigas que ela tiver acesso em casa, né? Então, é um produto meio chave para ela fazer a hora que quiser. Mete bala, vou falando aqui com você e a gente vai dando seguimento, tá? Perfeito. Júlia, essa pomada, ela tem propriedades para quê? Olha, a gente vai usar alguns materiais que têm propriedades rejuvenescedoras, tem propriedades calmantes também. Então, a gente vai começar com a cera de carnaúba, que você pode substituir por algum outro tipo de cera, se você quiser, mas a gente gosta muito de usar a cera de carnaúba justamente porque ela é vegana, né? Então não é cera de abelha. Muita gente fala, né? Ah, vou usar a cera de abelha num produto vegano. Não pode, gente. Cera de abelha é de um animal, né? Então aqui a gente tem a cera de carnaúba. A gente tem também a manteiga de karité, que também é super nutritiva. Essa é famosa, né? Essa é super famosa e super comum também de encontrar, né? Então a gente também vai colocar ela aqui. E vamos usar o óleo de coco. O óleo de coco, ele é mais fácil ainda de encontrar, você encontra até em supermercado. É possível utilizar esse óleo de coco do supermercado para os nossos cosméticos, né? Então você pode utilizar e, a princípio, ele vai ficar dessa forma, né? Então a gente tem as 3 fases aqui do cosmético. E vamos utilizar uma panelinha com água para fazer em aquecer. banho-maria. Exatamente. Então eu vou ligar ela aqui e aí ela vai aquecer em banho-maria pra gente. Qual que é o estado que você vai esperar ela ficar? A gente vai esperar ela ficar líquida e é bem rapidinho, a nossa água já estava quentinha, né? Como você comentou, já tinha uma fumacinha subindo, então ela vai esquentar aqui, vai ficar bem líquida. E eu trouxe algumas opções de containers, né? Ou então potinhos pra gente utilizar. É sempre importante você sempre esterilizar o potinho antes, ter certeza que ele tá limpinho. Esse daqui, previamente, a gente já trouxe ele limpinho para ser utilizado. Então, esse aqui é o potinho de 40 gramas, né, ou 40 ml de vidro, com a tampa de alumínio. Mas se essa você quantidade quiser... aqui preenche todos esses potinhos? Isso, não vão preencher todos, tá? Mas a gente vai fazer menos, a gente vai fazer até uns 20 ml mais ou menos, porque depois vai ficar de presente para vocês, né? Maravilha, obrigado. Já deu um demonstrativo. Com certeza. E a gente também tem a opção... né, gente? Sempre, sempre. E a gente tem uma opção também de embalagem que seria de plástico, que também pode ser usada, que é essa que o pessoal faz de lembrancinha, de balme. Eu trouxe um exemplo aqui para que vocês possam entender como é que usa, né? Júlia, você não faz um processo industrial, né? São processos artesanais. Quanto que você consegue produzir? Assim, uma quantidade dessa você consegue fazer render quanto? Perfeito. Geralmente, como é uma produção artesanal, a gente faz uma escala de 10 a 15 produtos por produção. Então, lógico que a gente tem todo um sistema de qualidade, a gente tem um critério, né, daquele produto se vai poder ser comercializado ou não. Então, geralmente, são poucas unidades que a gente faz,
por receita. E aí eu falo para a pessoa, né, que você que está em casa assistindo, quer fazer também, faz pouquinho, né? Calcula sempre, você quer fazer 40 gramas, 40 ml, calcula a sua receita para 40 ml, porque senão você vai ficar com um monte de produto em casa, não vai saber como guardar, como armazenar, e aí acaba estragando e a gente perde um dinheiro, né, e tempo também. Você aí em casa deve estar perguntando, ué, mas você está me mostrando, mas como é que eu faço? Não tem as medidas. A Júlia vai passar as medidas, a gente vai deixar aqui na tela para você acompanhar e poder replicar na sua casa, tá bom? Isso mesmo. Júlia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que a sua família é super envolvida nessas questões. Pode falar um pouquinho pra gente? Claro, com certeza. Momento enquanto o nosso produto fica pronto? Com certeza, com certeza. Bom, a minha família tem algumas plantações em alguns locais, né? A gente tem algumas casas com jardins enormes, então a gente coloca toda a plantação aí. E não são jardins só de beleza, né? São jardins úteis. Então, a gente trata muitas questões da minha família. A gente tem aí um histórico de hipertensão, que é normal aí no Brasil todo. Então, a gente tem uma plantação legal de melissa, que é muito bom para quem tem, né, essa hipertensão, crises de hipertensão. A gente também tem muita moringa, lavanda, alecrim. Então, tudo isso é uma coisa que a gente utiliza há anos atrás e estamos vindo, né, nas próximas gerações, né? Profissionalizando. Mas esse conhecimento cultural surgiu do quê? Bom, a gente sempre teve essa necessidade, né, de procurar as coisas alternativas, porque é uma consciência. Os meus pais, minhas tias, somos todos professores, né? Inclusive eu fui professora há um tempo também, então a gente tem esse sede do conhecimento, né, essa sede do conhecimento, e a minha família sempre procurou entrar na fitoterapia. Então acho que veio daí, né, os meus avós, as raízes ancestrais dos meus avós, dos meus bisavós, que vieram que veio até os meus avós, que veio para os meus pais e agora está em mim, né? Então a gente está passando aí essa vivência fitoterápica de geração em geração. Alguém da sua família trabalha com você? Minha mãe trabalha muito comigo, minha avó também me ajuda muito. A gente tem alguns itens de costura, né, que a gente faz com a costura, com o crochê. Tem a parte da plantação também, que elas me ajudam muito, elas me auxiliam demais também na parte da colheita, da secagem, né, de sempre estar separando ali, porque eu também não vou dar conta sozinha, né, imagina só. Aliás, falando em não dar conta sozinha, eu fiquei sabendo que vocês duas vão até o Parque Vicente Aranha. Então, quem quiser achar vocês depois de ver o nosso programa, pode procurar vocês por lá. Como é que é? Isso mesmo, todo domingo no Parque Vicente Aranha, das 9 à 1 da tarde, a gente tem uma feira de artes no Parque Vicentina. Então a gente super convida vocês, convida todo mundo que está assistindo aqui. E tem a Júlia, tem mais um monte de gente fazendo coisa super bacana. Tem minha mãe, tem a galera toda da feira e estamos todos super animados para recebê-los. Finalizando aqui o nosso bate-papo, vamos finalizar essa parte também? Vamos finalizar aqui. Ó, já tá ficando tudo bem derretidinho. Vou pegar ele aqui só para mostrar um pouquinho para vocês. Então aqui ele já tá numa fase já pra isso derreter, é importante, né? Também, isso. Né? Porque você vai precisar mexer nele, você já colocou uma quantidade que ele não transbordasse, Exatamente. E muito importante, utilizem sempre todos os EPIs, né? Então a gente precisa estar sempre de luvinha. Aqui, como é um experimento mais caseiro, eu não tô nem de touca, nem de roupa, mas é sempre importante prender o cabelo, é sempre importante estar com uma roupa mais neutra, uma roupa fechada, para que você não tenha nenhum acidente também, né? E é isso, gente. Ó, galera, a gente não acabou ainda não, viu? No próximo bloco, a Júlia vai colocar o produto aqui nos recipientes e deixar prontinho pra gente usar. E também no próximo bloco tem filme com a Bruna Koenig. Vai ser momento de risada, porque a indicação da semana é o filme Minha Mãe é uma Peça, com o nosso saudoso Paulo Gustavo. Fica aqui para ver esse filme que conquistou os brasileiros. É rapidinho, a gente já volta. Conexão Cultura voltou e ó, chegou o momento da gente matar as saudades do grande comediante Paulo Gustavo e a sua Dona Hermínia com Minha Mãe é uma Peça. Vem pra cá, Bruninha, tá na hora do Sessão Pipoca. Oi, meus divos, tudo certo por aí?
Você já parou para pensar que toda família tem aquela mãe que sabe tudo, opina e sempre tem uma história para contar? Pois é exatamente assim que é a Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! E os filhos dela sabem disso melhor do que ninguém. Você não tem vergonha não, minha filha? Imensa de gorda querendo mais presunto ainda? Mãe, você jogou o aço lá na lixeira! Ai, meu Deus, tira! Eu criei vocês, irmãos juntos, sua irmã é magra. Mas é gay? Porque... Marcelina! Ai, mãe! Essa boate que vocês vão, tem mais homem ou mais mulher? Mas mulher, mãe. Ela faz qualquer coisa para proteger esses meninos. Não adianta você se esconder muito tempo, que mamãe sabe que você tá aí. E quando o ex-marido pinta na área, Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? E manda um beijo pra Soraya, hein? O filme conta a história dessa mãe super protetora e cheia de personalidade, que precisa lidar com os desafios de ver os filhos crescendo e seguindo suas próprias vidas. e para fechar o tempo de vez, ela acabou ouvindo o que nenhuma mãe gostaria. Ai, mamãe é chata, cruz credo, não sei como é que a gente aguenta. Por isso que o papai não aguentou, se separou. Se for pra ser igual a alguém, prefiro ser igual a Soraya. Agora, ninguém segura a Dona Hermínia. Mas é claro que ela não vai deixar isso acontecer sem muitas reclamações, confusões e momentos hilários. Vivi uma vida inteira só pra eles. Acabou! Mas minha filha, você tá muito nervosa. O que você quer que eu faça? Café! Na pele de Dona Hermínia, Paulo Gustavo conquistou o público brasileiro com uma personagem autêntica, divertida e um jeito único de ser. E o mais interessante é que a personagem foi inspirada na própria mãe do humorista, o que deixa a história ainda mais especial e cheia de verdade. Que ajuda aí, Dona Hermínia? Entre risadas e momentos emocionantes, o filme nos faz refletir sobre a importância da família e sobre como o amor está presente até nas pequenas brigas do dia a dia. A Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. É sua filha, né? É minha filha, sim. Então fica a dica, chama a família, prepara a pipoca e aproveita essa comédia nacional que já conquistou milhões de brasileiros. Semana que vem tem mais Sessão Pipoca. Beijos! Paulo Gustavo, você é gigante. Obrigado por tudo isso que você deixou pra gente. Ó, passou um pouquinho de 5 anos da sua ida, mas a gente ainda sente muita saudade, não é verdade? Esse filme é genial, eu amo como ele consegue colocar na tela uma mãe brasileira super real. Vale sempre rever. Bora voltar aqui com o nosso experimento com a Júlia Salinas. Júlia, já está tudo pronto aqui, já está aquecidinho. Qual que é o próximo passo que você vai fazer aqui? Isso mesmo. Agora a gente vai ver que as nossas manteigas e os nossos óleos já estão juntinhos, né? Eles já estão até começando a secar. Então vocês vão ver que eles vão fazer uma pastinha mesmo. Olha aqui, dá para ver essa pastinha. E agora que eu consigo tocar no meu Becker, né? Esse aqui é um copinho que chama Becker, muito usado pro pessoal de química. De química, E aí, quem tá na escola aí, né, já teve química na escola, vai saber. E agora, como eu consigo tocar nele, ele já tá frio o suficiente pra gente poder adicionar o nosso óleo essencial, né? Nesse processo todo que a gente passou, qual é o momento que a galera deve prestar atenção para na hora de colocar o óleo não dar ruim? Perfeito. Sempre prestar atenção que a gente tem uma dosagem padrão para esse óleo essencial. Então você não pode colocar o vidrinho inteiro em uma quantidade. Muito cheiroso. Não pode. Gente, a gente vai deixar uma medida de segurança para vocês em casa fazerem também. É natural que não tem contraindicação, não é? Exatamente. Tem muitas pessoas com epilepsia ou problemas ligados ao cérebro, ligados ao sistema nervoso em si, que não podem usar, por exemplo, a lavanda, o gerânio, enfim. Tem vários óleos aí que a gente precisa se atentar na contraindicação deles. Hoje eu trouxe 2 olhinhos muito utilizados. O primeiro deles é a lavanda, né? A gente já sentiu aqui o cheirinho dela. A lavanda, ela é extremamente calmante, ela possui um elemento, né, uma composição química que se chama linalol. O linalol, ele é um sedativo leve, extremamente usado para controle de insônia, ansiedade, para quem é muito nervoso, para quem tem aquela ansiedade que paralisa tudo e a pessoa não sai do lugar. Então, a lavanda é uma ótima opção. E lavanda é aqui da região, né? Para quem já foi para Cunha, sabe do que eu tô falando. É lindo, maravilhoso. E eu trouxe
trouxe o de gerânio também. O olhinho de gerânio, ele é um pouquinho diferente, nem todo mundo conhece, mas o gerânio é uma florzinha muito utilizada também para regulação hormonal. Então, para quem está na pré-menopausa, na menopausa, para quem tem muita cólica, dores, tem TPM, ou então tem dores de cabeça derivados dessa desregulagem hormonal, a gente pode utilizar o gerânio para amenizar esses sintomas, né? Então, para a mulherada aí, ou para as pessoas que menstruam, para quem menstruar, a gente pode utilizar o gerânio para melhorar esses sintomas. Incrível. Né? Enquanto você vai adicionando aqui o óleo, quero saber o seguinte, Júlia. Você falou que você recolhe muitas coisas lá da sua casa, das suas plantações. Como é que você faz o processo para chegar no óleo, na extração do óleo? Perfeito. Bom, cada óleo tem um processo de fabricação, né? A maior parte deles são arraste a vapor, que a gente chama, que é um aparelho químico enorme, cheio de beckers e vidros, daqueles que vocês veem, né, em ficção científica, mas que na verdade é um aparelho de extração de óleos essenciais. E aí a gente arrasta mesmo, literalmente o nome, né? A gente arrasta o óleo essencial para fora da planta e separa o que é hidrolato e o que é óleo essencial, né? E no caso, o óleo essencial é sempre a menor quantidade. Então, muitas vezes, algumas matérias, por exemplo, óleo de menta, a gente precisa de uma média, né, de 10 quilos de menta piperita para extração de 100 ml de óleo. Então, é muita coisa mesmo, né? Por isso que a gente até comentou, o nosso processo, por ser artesanal, é menorzinho. Então, a gente faz um pouquinho, mas vocês imaginam aí como é que é a indústria, né? Imagino. Mas a gente está aqui fazendo de maneira bem artesanal e vai dar tudo certo também. Isso, perfeito. Bora lá. Olha o cheiro, gente. Muito bom. Então, ó, aqui eu adicionei, né? Isso é muito importante passar também, que eu tenho 40 ml, mais ou menos de 40 a 60 ml de produto. E a gente vai colocar aqui uma gota de óleo essencial para cada 10 ml de óleo, tá? Já tá virando então, uma pastinha ó como já. É que tá fazendo, ó. Então aqui, o que a gente vai fazer? Por ter que ser bem rápido, né, o processo, a gente já vai adicionar ela dentro do potinho, né? Cadê? Tinha uma espátulazinha aqui, acho que ela foi embora. Foi embora, mas não tem problema, a gente vai adicionar ele aqui, que vai ficar mais bonitinho pra gente ver também. Então aqui eu consigo colocar ele no nosso potinho, né? Ele vai ficar bem baixinho pra gente poder ter a experiência. Nesse aqui agora? Vamos sim. E aí aqui eu vou colocar ele no nosso potinho. E depois ele vai ficar durinho, né? Isso aqui assim, mesmo. mais aqui consistente. Isso. Aqui vocês já vão vendo que ele já tá mais durinho, né? Então ele vai formar uma pomadinha mesmo. Eita. Opa! Ainda bem que eu trouxe a nossa basezinha aqui. Eita, olha que bonito que ficou, então, gente. Aqui ficou a nossa pomadinha, viu? É muito importante usar sempre um EPI, uma luvinha, né? Então aqui é o produto final da nossa pomadinha multifuncional, tanto para o nosso rosto quanto para o nosso corpo. Como ela já tem a lavanda e o gerânio, muito bom aí para quem tem ansiedade, deixa na bolsa, já passa ali. Eita, meu Deus, vou passar no rosto de todo mundo da redação, que jornalista é ansioso. Isso mesmo. E é isso, gente. Aqui a gente tem os nossos 2 produtinhos finais, né? Depois a gente dá uma raspadinha aqui e já faz para todo mundo. Júlia, tá, eu quero agradecer, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que os produtos estão ótimos, até porque eu ajudei a fazer, viu, gente? Perfeito. Tá sempre bem-vinda para voltar para mostrar outros produtos, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Maravilha, olha só, chegamos ao fim de mais um Conexão Cultura e eu agradeço demais a você que ficou até aqui comigo. Ó, obrigado. Se quiser ver e rever esse e outros programas, é só buscar por @TV Câmara SJC. Eu vou indo já com saudades, mas a gente se vê durante a programação. Tchau, tchau.